Já eu agradeço a oportunidade, pastor Divino, por poder estar compartilhando, aprendendo, confiando, estar aqui ministrando a palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Mais uma vez, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero falar hoje com você sobre a fé que vence o mundo. Aleluia. Eu quero convidar você a orar e externar essa fé dentro de você, com toda a tua autoridade, levantada nesta noite um clamor, uma palavra sendo liberada neste lugar. Aleluia, meu Pai, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor já abençoou os nossos corações mediante a palavra, mediante o louvor, mediante o estudo, mas agora, meu Pai, nós desejamos a tua palavra sendo liberada sobre este lugar, uma palavra de autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. Aleluia, esta fé que move montanhas, esta fé que vence o mundo, ó Pai, a qual o Senhor nos designou e nos ordenou a palavra da reconciliação. E nesta noite, meu Deus, nos ensina, nos dê autoridade para romper com tudo aquilo que tem nos parado durante esses dias, mas que nós possamos, ó Pai, caminhar em direção ao alvo, caminhar em direção ao rumo, ó Pai, a qual o Senhor tem nos chamado nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Igreja, pode tomar o seu assento. Aleluia. Se você ainda tiver com a Bíblia aberta, e de 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 4. Diz assim: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Irmãos, isso aqui é também, nós estamos num seminário de famílias, casais, e nós precisamos entender aquilo que nós estamos transmitindo a quem está à nossa volta. Seja você pai transferindo aos seus filhos, seja você filho transferindo aos seus pais, seja você irmãos transferindo ao outro, não importa, há algo sendo emanado de todos nós. E a Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, das tuas dores, mas eu também lembro que há uma fé sobre a tua vida, e essa fé não é qualquer fé, é uma fé sincera e verdadeira. E essa fé ela foi passada de geração em geração. E muitas das vezes nós precisamos ter isso em mente. Aqueles que estão à nossa volta estão nos observando. Timóteo que está passando algum problema, algum percalço, algo na sua vida que tem trazido para eles dificuldades. Timóteo é um jovem pastor, mas naquele momento você vai ver Paulo
As certezas viraram dúvidas. Aquilo que nós tínhamos de convicção passaram a se tornar medo em nossos corações. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, da palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para que nós possamos caminhar naquilo que Deus se agrada. Não é uma questão de vislumbre ou não, é uma fé que move montanhas. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, é preciso ter a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Independentemente do que eu estou fazendo ou aonde eu estou caminhando, eu preciso saber que a fé em Cristo Jesus é o suficiente. Glória a Deus, aleluia. Essa fé que norteia as nossas vidas. E às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis. Eu estava lendo esses dias os Salmos, eu fiquei impressionado com a dinâmica que Davi consegue descrever o desejo dele pela presença. É algo fora do comum. Porque você vê Davi diversas vezes dizendo: Senhor, minha alma tem sede de ti, como um deserto árido, a minha vida, a minha alma clama por ti. Sabe, é um desejo tão profundo, porque Davi consegue externar dizendo a nossa sequidão, a nossa superficialidade, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida é transformada. Amém. E esse desejo parece que tem minado no meio da igreja. Verdade. E às vezes nós precisamos nos recordar. A palavra diz lá em Apocalipse: olha, lembra onde tu caíste. Eu, por diversas vezes, em momentos de oscilação, porque também nós somos seres humanos, precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. Contar para nós mesmos nossos testemunhos, dizer para nós mesmos o que Deus já fez, quantos livramentos Ele nos deu, quantas curas Ele realizou, quanta transformação Deus fez, quantas portas Ele se abriram diante de nós por causa da nossa fé em Ele. E às vezes vem certos problemas na nossa vida e nós começamos a duvidar do que Deus é capaz de fazer. Verdade. Mas eu quero, assim como Paulo, eu quero nesta noite trazer à tua memória a fé que vence o mundo. Ei, você só está aqui hoje por causa desta fé. Essa fé não em mim, não no pastor, mas fé em Cristo Jesus. Que quando nós estamos passando por vales e montanhas, é para Ele o nosso grito de socorro, é para Ele que nós clamamos: ó Deus, lembra aqui de mim, olhe para nós. Glória a Deus, aleluia. Conte. A Bíblia vai dizer em Salmo 44, os primeiros versos. O salmista escreve dizendo: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante, como tua própria mão expulsaste nações inteiras, para os nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra, abatestes povos para que se pudesse expandir e prosperar. Não foi por meio de espada ou sua força que herdaram a terra, mas tão
que coisa extraordinária. O salmista está dizendo: olha, eu ouvi dos meus pais, eles me contaram milagres e prodígios que um dia lá no passado o Senhor fez. Esse salmo é um salmo de lamento e um clamor por justiça divina. Verdade. Você vai ver o salmista pedindo a Deus para que Deus comece a operar por meio deles, porque ele sentia como se Deus estivesse distante deles. Mas quando nós sentimos que estamos distantes, Deus está distante de nós precisamos começar a recordar aquilo que Deus já fez por nós. Sabe, ele está dizendo: olha, eu sinto que o Senhor está longe, eu sinto que as coisas têm se esfriado, mas eu me lembro, Pai, dos meus pais me contando, do mar se abrindo, do milagre acontecendo, de água brotando no meio da rocha. Eu lembro, Pai, quando o maná caiu do céu, e eu sei que a fé que habitou nos meus pais também habita em mim. E o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. Nós precisamos voltar a crer naquilo que Deus continua fazendo. Aleluia, nós precisamos lembrar, aleluia, que a fé, ela passa de provações, de perseguições, de geração em geração. Mas eu também não posso deixar de contar aqui do mesmo lado que existem pais que testemunham aquilo que Deus faz. Tem uns outros que têm se calado. Quando tu calas, o diabo canta. É verdade. Hoje nós temos uma demanda gigantesca. Cadê os líderes? Cadê os pastores? Verdade. Músicos, cantores, obreiros, aonde vocês estão? É verdade. Boa pergunta. Porque às vezes nós queremos que se levante, mas Deus está querendo levantar você. Só que às vezes nós temos pais que têm feito da obra dos cultos um fardo. Verdade. Aí às vezes nós vemos uma geração que não quer saber mais de ministério. Porque ele olha para o meu pai e diz: meu pai está cansado, meu pai vem para a igreja. Se eu não vou, também vou não. Sabe, pais que muitas das vezes têm se calado na hora da aprovação. E às vezes nós começamos a sentir essa ausência, porque eles vão olhar e dizer: você acha que eu quero? Vejo meu pai sofrendo no ministério, é prova, é luta. Quer isso para mim? Não. Pare de colocar um fardo além do que o Senhor colocou. Conte as coisas boas. Conte os milagres. Seus filhos conhecem o testemunho de vocês. Ele conhece de onde Deus te tirou. Ele sabe o que Deus já fez. Às vezes nós chegamos em alguns certos lugares. Às vezes nós vemos que parece que ir para o culto se tornou um fardo. Ficar 1h30 no culto adorando ficou cansativo. Querendo logo que acabe. Não para de levantar no banheiro, beber água, olhar no relógio. Verdade. E às vezes nós temos minado a fé daqueles que estão à nossa volta.
deixa eles olharem. Você que é pai, mãe, deixa os teus filhos te admirarem como homem e mulher de Deus. Aleluia. Sabe, deixa eles verem a alegria que é servir ao Senhor. Às vezes você tem um dia cansativo, porque às vezes é assim. O trabalho cansa, os problemas cansam. Mas pega a tua família, vem para a igreja. Essa criança ficava, mas tu está cansado, tô, filho. Mas quando eu vou para a igreja, as minhas forças se renovam. Quando eu começo a orar, o Senhor transforma o meu ambiente. Porque se papai não for para a igreja, papai não dá conta de sustentar a casa. Se a mãe não se prostrar, não dá conta de cuidar dos filhos, não dá conta de cuidar do marido. É preciso que os teus filhos vejam o teu comportamento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Estava lendo hoje a história de Susana Wesley, mãe do John Wesley e Charles Wesley, fundador da igreja metodista. Aquela mulher tinha 19 filhos. Verdade. E todos os dias, dentro de uma casa bagunçada, lá em casa tem dois, tem dia que é um para um lado é brinquedo, você pisa do lado tem brinquedo, você vai para o outro lado tem bicicleta, tem alguma coisa. Mas aquela mulher tinha 19 filhos. 10. Nem todos sobreviveram. 10 sobreviveram. 10 sobreviveram. Mas aquela mulher não tinha outro. Ela catequizava os teus filhos. Ensinava a Ela ler também. ensinava os teus filhos. E ela não tinha escritório. Ela não tinha quarto de oração. Mas sabe o que ela tinha? Um avental. Ela pegava o avental, punha na cabeça. E os filhos sabiam, mamãe está orando. Glória a Deus. Numa casa de 10 filhos, ela encontrava tempo para buscar o Senhor. Ela dizia para os seus filhos: se eu não orar de 1 a 2 horas, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar dos meus afazeres. E através desse comportamento tiveram dentre os teus filhos 2 grandes reformadores. Porque um dia uma mãe decidiu tirar tempo para buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Mãe, você tem responsabilidade com os teus filhos. Passe para os teus filhos uma alegria de servir ao Senhor, um prazer em orar, um prazer em se consagrar. Deixe os teus filhos saberem: mamãe está orando, mamãe está jejuando, mas é a minha mãe, ela clama por nós, ela intercede por nós. Glória a Deus. Uma fé que passa de geração em geração. Vai ter momento da nossa vida que vai nos faltar força. Se você nunca passou por isso, parabéns. Mas eu cansei de passar por isso. Vai ter momento, irmão, na nossa vida. Ou você confia no que Deus está fazendo. Amém. Ou você vai se perder no meio do caminho. Porque às vezes Deus começa a fazer coisas na nossa vida, Ele direciona, Ele muda a gente de rota, Ele faz uma coisa, Ele faz outra, mas continua quietinho, dizendo: Pai, eu confio, Pai, está difícil, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando. Levanta de madrugada, você que é pai, você que é mãe, começa a orar pela tua casa, começa a orar pelos teus filhos, começa a determinar a vitória dentro da tua casa. Pega a tua palavra. Ezequiel 37 diz: Pai, eu profetizo vida na minha casa, eu profetizo alegria, eu profetizo a paz que o mundo não tem.
Deixa quem está à tua volta ver você buscando a Deus. Seja uma testemunha. Você sabe por que Deus nos chamou? Para quê? Para ser testemunha. Vai para Jerusalém, ficar lá até que do alto seja revestido de... Para quê? Para ser Testemunha. Sabe o que testemunha faz? Testemunha conta. Glória a Deus. Sobre o que vê, sobre o que ouve. Aonde está os teus milagres? Aonde está a tua intimidade com Deus? Testemunha diz daquilo que vê, daquilo que Deus faz. É para isso que Deus nos chamou. Sabe, quando muitos estão se levantando, muitas vezes para falar do ministério, falar disso, falar daquilo, você vai minar a fé dos teus filhos. Sabe, direciona os teus filhos para Cristo, direciona os teus filhos para a palavra de Deus. No momento de crise, no momento de dificuldade, mostra a eles o caminho que eles precisam seguir. Sabe, eu tenho certeza que durante esses anos da sua vida, Deus já fez enormes prodígios na tua casa. Conte eles. Aonde você passar, conte o que Deus fez. Sabe, o testemunho edifica. Porque às vezes nós estamos passando por lutas. E às vezes a gente, Deus parou de fazer, e levanta o irmão e diz, eu estava passando um problema dentro da minha casa, mas eu levantei um clamor, eu comecei a orar, eu comecei a buscar. De repente, a tempestade foi silenciando, o vento foi diminuindo, e quando eu vi, Deus começou a transformar a minha casa, a minha família. E aquele que estava desesperado começa a dizer, ei Deus, se o Senhor fez na vida dela, eu sei que o Senhor pode fazer na minha também. E assim o milagre, o testemunho começa a ser passado de geração em geração. Conte aquilo que Deus tem feito. Deuteronômio 6:4 até o 7 vai dizer: vocês pais, inculte na cabeça dos seus filhos, ao acordar, ao caminhar, na mesa, ao dormir, conte as maravilhas de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra dentro da tua casa, seja a boca de Deus dentro da tua casa. Abra comigo em Josué 4. Josué capítulo 4. Versículo 5. E lhes ordenou: passai adiante da arca de Yahvé nosso Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Escute isso. Quando amanhã os vossos filhos vos perguntarem o que significa estas pedras, então lhe testemunharei que as águas do Jordão se dividiram diante de nós. Da arca do Senhor, a sua passagem, cindiram-se as águas do Jordão, e essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Na travessia do Jordão, Deus deu uma ordem a Josué, dizendo: olha, chegar no meio das águas, quando a terra estiver seca, você vai pegar a pedra. Cada um, líder da tribo, vai pegar uma pedra e vai
levar sobre os seus ombros e colocar lá do lado de lá na terra prende. Vocês vão fazer um altar dessa pedra, um monumento, para que as próximas gerações, ao passar por aqui, eles vão dizer: o que é essas pedras aqui? Eles vão dizer: meu filho, um dia nós estávamos do lado de lá. Mas quando os pés dos levitas colocaram sobre as águas começaram a se abrir. Nós estávamos no meio do deserto. Nós não tinha nada, mas o vento de Deus começou a soprar no meio do Rio Jordão. E as águas se ferveram. E nós passamos em terra seca. Conte os testemunhos que Deus tem feito. Quando os teus filhos perguntarem, diz a ele o que Deus já fez na tua vida. Quando os teus filhos chegarem e dizer: papai, o que é isso aqui, meu filho? Não diga. Papai e mamãe estavam passando por um problema assim, não tinha resposta, não tinha o que fazer. Mas nós começamos a orar, nós começamos a levantar o clamor aqui neste lugar. E aquilo que era impossível começou a se tornar possível. E as coisas começaram a se conectar. Ossos com ossos começaram a bater. E de repente, o milagre aconteceu. Creia, igreja. Creia no que Deus é capaz. Glória a Deus. Creia naquilo que o Senhor Ele tem para nós. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós não podemos nos envergonhar naquilo que o Senhor, aliás, um dia realizou no nosso meio. Porque deixa eu te dizer uma coisa: quando Cristo chega no nosso recinto, tudo muda. Porque em Cristo, irmãos, aonde Jesus passa, o milagre acontece. Deixa Jesus mudar a tua história. Deixa as pessoas saberem o que Deus já fez na tua vida. Tem pessoas que têm vergonha de contar os testemunhos. Não tenha vergonha daquilo que Deus já fez, irmãos. Glória a Deus. Eu quero só nessa noite convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Aleluia. Versículo 11. Amém. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observar, o Senhor se compadeceu dela e encorajou: não chores. Aleluia. Aproximando-se, tocou-lhe no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aleluia. Glória. Se lembra do que Josué fez? Tirando as pedras do meio e colocando para fora, para que as pessoas que estivessem passando ali vissem que monumento é aquele. Aqui existe um segredo também. Aquelas pedras estavam aonde? Dentro do rio. Você consegue ver alguma coisa dentro do rio? Não. Às vezes, algumas coisas na nossa vida vão ter que começar a tirar de dentro para colocar para fora. Para que as pessoas saibam o que Deus fez. Eu gosto dessa história porque essa mulher, a Bíblia diz que ela estava. Jesus chega e está acontecendo um cortejo de fúnebre. Uma viúva já tinha perdido o marido, agora está perdendo um filho. A Bíblia diz que eles estavam saindo de dentro da cidade
para fora da cidade. Porque não se enterra ninguém dentro da cidade, é uma cultura. Naquele portão estava tendo uma das maiores dores daquela mulher. Aleluia. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo um cortejo fúnebre de dor e de desesperança, a Bíblia diz que com aquela mulher havia a dor do filho perdido, do marido também. Tinha uma multidão e a esperança tinha acabado. Mas do outro lado, Aleluia. chega Jesus com uma multidão e com a vida em mãos, e a esperança com Ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos finalizar em pé hoje. Uma fé que vence o mundo. Amém. Às vezes, vou falar tudo não, mas eu já tive um dia na vida que parece que o mundo tinha acabado. Não tem esperança, não tem alegria, só dor, tristeza e choro. Você não vê luz mais lá. Aleluia. Aquele dia era o dia daquela mulher. A Bíblia não dá nem nome a essa mulher, porque o importante não é ela, é o milagre que Jesus está fazendo naquele momento. Aleluia. Às vezes vai ter história na nossa vida que ninguém vai saber o nome de quem é, mas vão saber que ele fez. Isso se chama testemunho. Ele vai passando de um para o outro. Amém. E eu quero dizer para você neste momento, eu quero te convidar a exercer a fé que existe dentro de você. E eu quero te lembrar que Jesus de Nazaré chegou neste lugar. Eu não sei se dentro da tua casa está existindo dor, tristeza e falta de esperança. Se está tendo perda no meio do caminho. Mas nesse momento, quando a viúva de Naim sai para fora, no meio daquele portão, a Bíblia diz que ela estava no portão da cidade. Estava tirando da cidade aquele morto. A única fonte de esperança para aquela mulher. Porque as viúvas eram sustentadas pelos filhos. Mas Jesus chega para mudar o cenário daquela mulher de uma forma que ela nunca imaginou. De um lado aquela mulher está em choro, mas é isso que nos move a nossa fé. É saber que Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas dores. E além de tudo Ele se compadece de nós. A Bíblia diz que Jesus chega para aquela mulher e diz: olha, mulher, não chores. O milagre está chegando. Enquanto a tristeza está do lado de cá, do lado do portão de cá, tem alegria, tem vida e tem esperança. E todas as vezes que a morte se depara com a vida, Jesus veio para mostrar que Jesus venceu a morte. O nosso inimigo foi vencido. E por isso que Paulo diz a morte, dizendo: morte, aonde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. E às vezes parece que a nossa vida está fora do eixo. Lembra do Salmo 44? O salmista diz: Senhor, todos os dias eu sou entregue por amor a Ti, é como se fosse uma ovelha ao matador. Por amor a Ti, todos os dias eu me compadeço. Sabe o que o salmista está dizendo? Está dizendo: olha, eu estou passando luta, eu estou passando prova. O salmista diz: Senhor, eu não te abandonei não. Senhor, eu não desobedeci não. Eu continuo aqui, Pai. Mas eu quero que o Senhor entre com providência. Eu quero que o Senhor entre, meu Pai, para mudar a história da minha vida, da
Eu vejo meus filhos se desviando. Eu vejo meus filhos parando de orar. Eu vejo a minha esposa parando de orar. Eu vejo meu marido parando